Eu sou a Thaís Ladeira, vou conduzir vocês nessa nossa estreia desse ano do nosso Avante. Temos aqui, numa aula super importante, uma transição segura com a presença da doutora Milene Ferreira, do Dr. João Toniolo. O Dr. João Toniolo é médico geriatra, CEO do Grupo Toniolo e professor doutor da disciplina de geriatria da Unifesp. Bem-vindo, doutor João, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Doutora Milene Ferreira é médica, residente em fisiatria pela Unifesp, especialista em geriatria e gerontologia pela Unifesp e médica da área do cuidado integral do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Milene, obrigada. Vocês vão perceber que a aula está mais interativa, então peço que todos fiquem atentos e participem e tenham um bom Avante. Doutor João, por favor. Obrigado. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, o Avante Helping Care desse ano vai abordar temas absolutamente interessantes e muito práticos, muita discussão. E a gente vai começar falando em transição hospitalar, que é um tema que, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos vai ser um dos mais discutidos, mas mais do que isso, nós vamos colocar um adjetivo nisso, a transição hospitalar segura. E hoje nós vamos ter a doutora Milene Ferreira, que vai poder discutir um pouco a respeito disso, discutir também casos com a gente. Mas eu acho que até para nós testarmos os nossos conhecimentos, vale a pena uma enquete inicial, onde nós vamos fazer uma questão e vocês terão a oportunidade agora de responder. Qual é o perfil de paciente com indicação de home care na alta hospitalar após um AVC? Alternativa A, maior complexidade de cuidados do que a complexidade de reabilitação. B, alta complexidade de cuidados e de reabilitação. C, complexidade de reabilitação maior que a complexidade de cuidados de enfermagem. E D, pacientes sem prognósticos de reabilitação. Então escolham uma alternativa. Depois da apresentação e dos conhecimentos que eu me incluo, vamos adquirir com a exposição da doutora Milene, nós vamos ter aí a resposta dessa enquete. Isso. Doutora Milene, por favor. Prazer estar aqui com todo mundo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transição hospitalar segura, usando o acidente vascular cerebral como modelo de assistência. Antes de mais nada, vamos entender o que a gente está chamando de cuidados de transição. Nada mais é do que o gerenciamento ativo nos momentos de transição entre as fases aguda e subaguda. É um processo orientado por metas claras, tem como alvo pacientes que necessitam de continuidade do cuidado fora do ambiente hospitalar, tem como objetivo reduzir complexidade, melhorar capacidade funcional, estruturar rotina familiar, preparar ambiente para o cuidado no longo prazo. E no contexto mais amplo, a transição de cuidados vai buscar reduzir tempo de permanência hospitalar, reduzir readmissões, imprimir coerência na utilização de recursos e garantir melhores desfechos com menor custo. Por que a gente escolheu o acidente vascular cerebral como modelo? Primeiro, pela sua prevalência. O AVC é a principal causa de morte e incapacidade em adultos. E também pela complexidade do cuidado dessa patologia. Nos Estados Unidos, para termos uma ideia, de 5 a 10% dos recursos financeiros destinados à saúde são voltados aos cuidados do paciente com acidente vascular cerebral. E o que a gente vai chamar de fase aguda e subaguda? Então, fase aguda nós estaremos caracterizando a primeira semana de internação, ou seja, do primeiro ao 7º dia pós-AVC, e a fase subaguda de 7 dias a 6 meses pós-AVC. A literatura aponta que em 4 a 7 dias após o evento, se o paciente atinge uma estabilidade clínica, esse paciente deve ser direcionado para uma estrutura de reabilitação. Aí começa a nossa primeira transição, né? Tirar o paciente do hospital de agudos, ou seja, a fase aguda acontece no ambiente hospitalar e essa fase subaguda acontecer num ambiente de menor complexidade é fundamental. A gente sabe que o idoso, principalmente, numa hospitalização prolongada, ele inevitavelmente perde função. Então, de 40% a 75% dos idosos hospitalizados apresentam algum declínio funcional.
Um outro dado interessante é que de 1 em 5 pacientes idosos experimentam algum evento adverso grave durante a transição do hospital para casa. Então, o que a gente quer com os cuidados que a gente vai discutir durante a noite de hoje? Diminuir, sim, o tempo de internação hospitalar, mas fazer esse preparo de uma forma adequada. Não é acelerar a saída do paciente, é transitar no momento certo, da forma certa, para evitar esses eventos adversos. A gente fez um estudo grande no Hospital Israelita Albert Einstein, com o objetivo de identificar os principais fatores preditivos para a longa permanência hospitalar dos idosos. Então foi feita uma coorte com 500 pacientes, onde vários fatores foram avaliados, epidemiológicos, clínicos, funcionais, cognitivos. E na regressão logística, o que concluímos? Que a capacidade de transferir-se do leito é a variável independente, o fator preditivo mais importante. Então fica aqui uma dica de usar esse fator preditivo no direcionamento para uma equipe de transição, né? Porque a gente não vai direcionar uma equipe para todos os pacientes internados, mas para aqueles que têm risco de complicações. E é importante isso porque a literatura também é muito vasta em afirmar que um programa de reabilitação precoce consegue reduzir risco de perda funcional, institucionalização, longa permanência hospitalar e readmissão, desde que se faça a identificação de risco no momento certo, intervenção multiprofissional integrada e que a gente tenha estratégias de transição e continuidade claras e coerentes. Indo para a literatura mais específica no cenário do AVC, isso não é diferente. Então essa é uma meta-análise que acabou de sair, bastante grande, robusta, que afirma que uma equipe de transição que atua precocemente consegue reduzir tempo de internação, mortalidade e a dependência em 6 meses. O que tem de interessante também nessa meta-análise? Nos Estados Unidos, o gold standard, né, o que é referência é você, após a fase aguda, transitar o paciente com AVC para uma estrutura de reabilitação hospitalar. O que essa meta-análise mostra para a gente? O controle é o hospital, né, a internação hospitalar, e a intervenção é uma equipe composta por médico, físio, fono, TO e assistente social, preparando esse paciente, essa família e o ambiente para ir para casa e não para uma estrutura hospitalar de reabilitação. E fazer essa reabilitação num centro de reabilitação, desde que sejam pacientes estáveis clinicamente, com leve a moderada necessidade de leve a moderada assistência para transferência e que tenha suporte social e que more próximo de um centro de reabilitação. E eles mostraram que este modelo trouxe um melhor resultado, provavelmente pela possibilidade do paciente de vivenciar as dificuldades dentro da sua própria realidade. E o que de fato uma equipe de transição precisa se atentar, né, para evitar os eventos adversos? Acompanhamento nutricional é fundamental, então a orientação no momento da alta em relação a cuidados com a gastrostomia, o tipo de dieta que esse paciente precisa, se precisa de alguma adaptação, se precisa de algum suplemento, algum espessante, controle de dor. Dor é das causas de readmissão mais frequentes, né? Toda a orientação em relação a fraldas, formas de ir ao banheiro de forma segura, isso precisa estar contemplado num plano de transição. Prevenção de complicações secundárias, como as deformidades, então as prescrições de órteses, os cuidados de pele, a prevenção de trombose, isso precisa ser falado. A reconciliação medicamentosa, então evitar polifarmácia, rotina de atividade muito bem descrita, então na transição para onde ele deve ir e com que frequência, com que intensidade, que tipo de terapia, isso precisa estar muito claro. Esses familiares e cuidadores precisam estar treinados e principalmente treinados no que a gente já falou, em como fazer a transferência desse paciente do leito
para a cadeira, né? Como sair do leito. Porque uma das grandes complicações é o paciente que vai para casa e pela família não estar treinada, ele fica acamado. Então, essa orientação de como fazer transferência precisa ser contemplada. E lógico, a comunicação entre a equipe que vai receber o paciente num outro serviço, né? Essa é uma outra referência que eu gosto de destacar, porque ela traz tudo o que existe de evidência no cuidado do paciente com AVC, mas eu gostaria de destacar duas questões que esse estudo frisa para a gente. Primeiro, a reabilitação ela começa no primeiro dia do AVC. O que muda é o objetivo terapêutico. Então, do 1º ao 7º dia, ainda dentro de um hospital, o objetivo da reabilitação vai ser prevenção de complicação. E do 7º dia em diante, a gente entra com o objetivo de estimulação cerebral. Então, a reabilitação, na verdade, ela começa desde o 1º dia. E que a reabilitação precisa ser com uma equipe integrada. Existem vários estudos mostrando diferenças entre modelos onde vários profissionais atendem, mas sem integração entre eles, e modelos que têm integração com discussões de equipes sistemáticas, aplicações de escalas, mostrando que esse modelo de equipe integrada é o que de fato faz diferença para o paciente. Quando a gente olha a literatura em relação à indicação da estrutura de continuidade de cuidado, existem vários modelos, né? Então esse aqui é só um exemplo. Para onde eu vou mandar o meu paciente após a fase aguda? Para um home care, para um centro de reabilitação, para um hospital de reabilitação? Para onde eu vou migrar este paciente? Então isso tem que ter critério. Esse modelo que a gente está vendo aqui, ele usa a MIF, que é uma escala de avaliação funcional, como base, e ele coloca que pacientes com uma MIF abaixo de 80 precisariam estar num hospital de reabilitação. E acima de 80, ele vai para fora do hospital de reabilitação, ou para um home care, ou para um centro de reabilitação. Quem que vai para o home care? O paciente que não necessariamente precisa de uma equipe multidisciplinar, o paciente que não precisa necessariamente de tecnologias específicas de reabilitação, o paciente que tem dificuldade em ser transportado, que tem a menor especificidade de reabilitação e maior complexidade de cuidados. Esse é o paciente que vai para o home care, né? E quem é que vai para um centro de reabilitação? É o paciente que precisa sim de uma equipe multidisciplinar o tempo todo, depende de tecnologia para se reabilitar, ele precisa ter tolerância de pelo menos 3 horas sentado para ser direcionado para um centro de reabilitação. Ele precisa ter condição de transporte e estrutura social para isso. E é um paciente que tem uma alta complexidade de reabilitação e não alta complexidade de cuidados de enfermagem, né? Essa é a diferença básica. Esse outro modelo que a gente está apresentando, ele foi construído num board de transição de cuidados, promovido pela própria Nestlé e pelo Instituto Toniolo, onde vários especialistas discutiram quais os critérios de indicação para esses cenários, e essa foi a conclusão desse trabalho. Então a sugestão é que os pacientes com AVC que tenham ranking 1 e 2, o que é isso? Para quem não tem familiaridade. Ranking 1 e 2 é aquele paciente mais leve, que anda com uma incapacidade mais leve, que consegue andar sozinho, tá? Então, esse paciente ele vai ser direcionado para um centro de reabilitação. Esse a gente não tem dúvida. O ranking 3 é um paciente que ele consegue andar, né? Ele tem a capacidade da marcha, muitas vezes precisa de uma supervisão, mas ele tem uma certa autonomia nos seus autocuidados. Então, esse paciente vai depender muito da complexidade social e clínica para escolhermos entre um hospital de transição e um centro de reabilitação. Se ele tem um bom suporte social e uma baixa complexidade clínica, ele vai para um centro de reabilitação. Se não, ele vai para um hospital de transição. E os pacientes mais graves, né? Lembrando que existe o ranking 6, que é o paciente que evolui a óbito, né? Então a gente não está falando do ranking 6 por conta disso. Então, ranking 4 e 5 são os pacientes com incapacidade mais grave. Esses sim se beneficiam ou de uma estrutura hospitalar de transição ou de um home care, a depender
do prognóstico. Então, se ele tem um prognóstico de reabilitação no curto prazo, o ideal é que ele vá para um hospital de transição. E o que a gente está chamando de curto prazo? Até 4 meses pós-AVC. Se o prognóstico é além disso, o home care é a melhor indicação. Então, sim, de uma forma mais simples, para a gente gravar um pouquinho esses conceitos, o home care está indicado para aquele paciente que tem uma complexidade de cuidados de enfermagem muito maior do que a complexidade de reabilitação. Os pacientes que vão para um hospital de transição são aqueles que têm igual complexidade. Então, ele tem complexidade de reabilitação e também complexidade de cuidados, né? Então, é um paciente que provavelmente tem uma traqueostomia, tem uma gastrostomia ou uma sonda nasointeral. Ele tem uma complexidade de cuidados também, além da de reabilitação. O paciente que vai para o centro de reabilitação, complexidade de reabilitação maior, já falamos. E para a instituição de longa permanência, aquele paciente onde a demanda maior é apenas cuidados. Em relação a tempo, independente da gravidade, com uma reabilitação adequada, a literatura mostra que em 4 meses o paciente atinge 95% do seu melhor potencial. Então, se a gente fizer todo esse cuidado de forma adequada, em 4 meses provavelmente esse paciente está próximo da finalização da sua reabilitação. Em relação a tempo também, o que a literatura coloca? Que em hospitais de reabilitação, o ranking 2 fica de 15 a 30 dias, o ranking 3 de 30 a 60 e ranking 4 até 90 dias. Para finalizar, vou contar para vocês uma experiência que a gente teve no Hospital Israelita Albert Einstein, onde nós não tínhamos uma rotina para os pacientes com AVC de cuidados de transição específicos. Foi feito um estudo mostrando a importância disso, um estudo grande, a gente não conseguiria mostrar todos os números aqui, mas eu trouxe esse para vocês, que é o gráfico mais importante na minha opinião. Ele mostra que pacientes que foram seguidos por um fisiatra e por uma equipe de transição tiveram um melhor resultado funcional do que aqueles que não foram acompanhados em sua transição. Tá? Baseando no ranking. Então, esses números que vocês estão vendo nos gráficos é o ranking de entrada e de saída. Então, o paciente que foi acompanhado pelo fisiatra, tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico, conseguiu sair com uma capacidade funcional melhor. A partir desse estudo, a gente conseguiu convencer a instituição de virar rotina esse acompanhamento. Então, hoje a gente é acionado para 100% dos pacientes com AVC que entram no hospital, a depender da indicação. Então, pacientes com ranking maior ou igual a 1, com estabilidade clínica, diagnóstico definido e fora de sedação, o fisiatra entra. Esse fisiatra aplica um checklist de complexidade para avaliar aqueles pacientes que de fato merecem um acompanhamento de perto. Aplicado esse checklist, é feito um plano terapêutico para esses pacientes. E o que a gente conseguiu de resultados? 74% dos pacientes foram encaminhados para um centro de reabilitação, né? Então, e 26% para home care. Telereabilitação é um recurso que a gente vem utilizando para ajudar nessa continuidade dos pacientes que são de fora de São Paulo, para garantir essa continuidade, essa transição, né? Então, e do ponto de vista funcional, com melhora tanto no ranking, que a gente já descreveu, quanto na MIF, que é aquela outra escala de avaliação funcional, conseguindo uma melhora de 16 pontos na MIF no primeiro mês de reabilitação, o que é compatível com os indicadores das melhores práticas dos centros de reabilitação no mundo, né? Então, foi um trabalho bastante gratificante. Então, concluindo, a gente quer deixar a mensagem de que a reabilitação precoce, específica, na intensidade certa, com ações voltadas para essa transição, encaminhando o paciente para o local adequado às suas necessidades, vamos ter resultados melhores em menor tempo, com menor custo. Doutora Milene, antes de você continuar, queria te agradecer primeiro por tudo isso, é com certeza um tema muito novo para todo mundo. Eu acabei de receber aqui o resultado da nossa enquete e apenas 5% acertou a resposta correta, que seria, né, a alternativa que diz maior complexidade de cuidados do que a complexidade de reabilitação. Então, acho que vem bastante de encontro com o que você disse. Se a gente não souber também
indicar para o local correto, a gente compromete a segurança desse paciente, né? Não sei se o doutor João quer comentar alguma coisa antes de eu continuar aqui. Primeiro, sempre chegar a apresentação, o pessoal deve ter perguntado por que não fizeram pergunta depois da aula da doutora Milene. Mas assim, com certeza, a gente vem discutindo muito isso nos últimos anos e parece até um pouco utópico você querer, né? As pessoas falam, mas você vai conseguir padronizar isso? Vários países fazem com que isso já aconteça, em vários países funciona. As unidades de reabilitação hospitalares, unidades de reabilitação ambulatoriais funcionam com efetividade. Se a gente não começar a tirar esses pacientes, nesse caso conhecer bem de dentro do hospital, não adianta você ter suporte. Então você tem que aprender a tirar. Então critérios como o ranking, que são simples para a gente entender, fáceis de todas as áreas de saúde estarem incorporando, pode ser uma grande oportunidade que a gente tenha de afunilar esse conhecimento e tirar esses pacientes melhores e mais precocemente. Mais precocemente combina com a palavra do jeito segura. Correto. Sim. Se for seguro, Sim. a coisa funciona melhor. Então, Acho parabéns, Milene, foi bárbara a apresentação. E os cases acho que podem ajudar a gente nisso, né, doutora Milene? Se você puder apresentar, acho que vale Agora a pena. vamos ter um caso clínico, doutora Milene vai falar, a gente vai fazer algumas questões para tentar pôr na prática aquilo que foi já explicado anteriormente. Então a gente vai conversar sobre 2 casos que vão ilustrar um pouco do que a gente falou, começando por um caso do sexo masculino de 54 anos que teve um AVC hemorrágico, tálamo capsular. Após uma angioplastia coronariana, aconteceu este evento encefálico. Esse paciente ele ficou 40 dias entre UTI e semi-intensiva, passou por várias complicações de fase aguda, né? Então chegou a ser entubado, traqueostomizado, necessitou de... ele fez uma insuficiência renal aguda dialítica, teve broncopneumonia hospitalar, teve uma hipertensão de difícil controle, precisando de drogas, a necessidade de cistostomia, fez uma retenção vesical, usou sonda nasinteral por um bom tempo e do ponto de vista neurológico apresentava uma dupla hemiparesia, piora direita, com afasia, né, dificuldade na linguagem, uma apraxia, uma disfagia importante, alterações cognitivas, sendo classificado dentro daquele ranking que a gente já conversou como ranking 4. Depois desses 40 dias entre UTI e semi-intensiva, ele foi para a enfermaria, onde ele ficou mais 60 dias. Né? Durante o período da enfermaria, ele teve um padrão atencional flutuante, instabilidade glicêmica. Foi então tirada a sonda nasinteral e feita uma gastrostomia, que teve também algumas complicações no pós-operatório. Seguiu em frente com a reabilitação com objetivos principais de decanulação, estabilização do padrão atencional e progressão dietética. Até antes chamou a atenção, porque eu lembro do 3º, 4º slide, onde a gente falava que depois daquela estabilização, ainda mais a gente olhando, não é um paciente grave, né, mas um paciente nem idoso ainda, daqueles 4 a 7 dias. Então, fala um pouquinho do ranking 4, o que seria ali, só para a gente recordar. E se esses 60 dias, né, que vai ter continuidade, poderiam ter sido tomadas algumas atitudes para encurtar e a gente tirar ele com mais segurança e precoce do hospital. Eu acho que é bem aí onde a gente tem a janela de oportunidade, né, doutor João? 60 dias na enfermaria para redução de complexidade de reabilitação, isso poderia ter sido feito numa estrutura hospitalar de reabilitação, de transição, e não necessariamente num hospital de agudos, num hospital geral, né, um hospital de maior complexidade. Isso gera, inclusive, mais custos, né, mais gastos do ponto de vista de saúde, e não necessariamente com os melhores resultados, porque, de modo geral, a equipe mais preparada para a reabilitação está nos hospitais de reabilitação. E mais riscos, né? Porque mais você está submetendo o indivíduo até potenciais iatrogênicos que possam acontecer pela não adequação do local de reabilitação. Sem dúvida. Né? Então ele fez todo esse processo de redução de complexidade dentro de um hospital de agudos, né? Pela falta dessa oportunidade. Ele recebeu alta com uma evolução boa, né? Sem a traqueostomia, com a gastro apenas para líquidos e para medicações. Então ele teve uma reabilitação inclusive da via oral, né?
mantendo-se alerta, mais participativo em seus autocuidados, participando inclusive do pivô, né, que é a saída da cama para a cadeira de rodas, uma comunicação mais efetiva, com a prescrição e já usando uma cadeira adaptada, ortetizado, com um stand, que é um aparelho para ficar de pé, já prescrito para uso em casa, orientação nutricional adequada em relação à obesidade que ele tinha, um cuidador já treinado. Então, ele foi muito bem cuidado, né? Aí a gente também sinaliza para a importância de uma equipe multiprofissional, né? Esse paciente é um paciente multidomínios. A gente não conseguiria fazer tudo isso se a gente não tivesse toda uma equipe trabalhando em cima, né? Interessante que a gente olha ali, né? Somando praticamente 100 dias, que a gente está entre os 40 mais os 60, e aí a gente vê que na parte de reabilitação, na clínica de reabilitação, ele ficou 45 dias. Isso. Tem um número para isso? Quer dizer, uma projeção de você falar o máximo é 90? Como é que isso daí, dentro da fisiatria, que lida bastante com isso, a gente pode mais ou menos ter uma média para entender o processo? É importante a gente frisar que cada paciente tem o seu tempo de evolução, né? Medicina não é matemática, mas esses números nos ajudam sim a ter um norte, né? Então, ele saiu do hospital depois de 100 dias e 45 dias no centro de reabilitação. Ele não finalizou ainda, tá? Ele hoje está por volta de 45 dias de sua reabilitação. Mas ele está muito próximo do final desta reabilitação, né? A gente viu durante a aula que esse tipo de paciente, em torno de 4 a 6 meses, ele vai estar findando a sua reabilitação. Isso é importante, que a família saiba desde o início, para se empoderar desse cuidado, isso é muito importante, né? A gente observa nesse caso que ele foi com vários recursos para uso em casa. Então é interessante a gente lembrar disso também, que o tratamento não é feito só no centro de reabilitação ou numa estrutura de reabilitação, mas em casa também, né? Então a participação da família é fundamental, né? Então eu acho que o grande recado que a gente poderia deixar aqui com esse caso é que esse paciente ele poderia ter encurtado o tempo dele num hospital geral, indo mais precocemente para um hospital de transição, né? E se a gente olhar lá no ranking, né, que a gente sugeriu como modelo, ranking 4, com potencial de reabilitação em curto prazo, ou seja, menos de 90 dias, né? Depois da fase aguda, né? Esse paciente seria um paciente para hospital de transição. Muito bem. E o caso 2. Caso 2. Então, caso 2 é uma paciente do sexo feminino, 39 anos, teve um AVC isquêmico por dissecção de carótida esquerda, acima do bulbo, e na sequência ela teve uma oclusão em T-carotídeo por provável embolia, né? Então, um AVC bastante extenso e bastante grave. Foi realizada a trombectomia mecânica, colocado stent, com reperfusão. Apesar de todo esse cuidado adequado, ela ficou com uma hemiparesia direita, de predomínio braquial, uma afasia mista, disfagia e apraxia. Essa paciente, diferente do nosso anterior, teve um período de UTI muito menor, né? Foram 3 dias de UTI, 3 dias de semi-intensiva para uma vigilância neurológica infecciosa e depois 5 dias de enfermaria para a finalização da antibiótico terapia, progressão da dieta e retirada da sonda nasointeral. Após isso, ela teve alta com indicação de um centro de reabilitação. Ela teve essa alta já trocando passos de forma supervisionada, mantendo um braço muito plégico, sem nenhuma movimentação, iniciando aumento de tônus, o que falava a favor de um bom prognóstico, uma afasia mista, só com sim e não, tá? Compreensão melhor, dieta adaptada, onde a gente caracterizou como ranking 3. Então, agora, depois do nosso board, que foi muito importante, onde a doutora Milene foi que comandou um dos grupos com mais de 20 profissionais, neurologistas, fisiatras, cada vez eu fiquei um pouco mais entusiasta do ranking. Então, vale a pena a gente aproveitar para aprender um pouco. Mas aí deu dúvida. Um ranking 3 nesse paciente, ele iria para um centro de reabilitação ou ele iria para um hospital de reabilitação? Quer dizer, como é que a gente pesa isso em relação a esse paciente? Por que foi decidido, doutora Milene?
Vamos até adiantar aqui para ficar mais visual, doutor João. Então, lembrando do modelo sugerido, ela poderia sim ir para um hospital ou para um centro de reabilitação, a depender do suporte social e da complexidade clínica. Então, era uma paciente muito estável, jovem, né? E que tem um excelente suporte familiar, social, sem nenhuma dificuldade para vir para o centro de reabilitação diariamente. Então, esse paciente não há necessidade da gente encarecer, inclusive, o cuidado, né? Numa estrutura mais complexa como de internação. É possível, né? Agora, se fosse um ranking 3, com complexidade social maior e uma complexidade clínica maior, o hospital de transição. Daí a importância a gente saber utilizar isso e na prática, né? Onde se lida com a deshospitalização, ou se lida com os crônicos, os profissionais começarem a discutir isso para criar, né? Começar a criar caminhos mais naturais, como a gente está vendo aí, bem decidido. Se a gente fala a mesma língua, fica mais fácil, né, da gente ganhar credibilidade, né, e conseguir fazer com que isso se dissemine, né? Muito bem, pessoal. Acho que esclarece muito mais quando a gente traz casos da vida real. Eu queria agora trazer uma pergunta, vai ser um vídeo, tá bom? Por favor, pessoal. Olá, é Carlos Chiesa, da Place Cuidados Extensivos. Queria fazer uma pergunta para a doutora Milene Ferreira. Como sensibilizar médicos, hospitais, familiares e planos de saúde para que a gente cumpra na prática a recomendação de transferência dos pacientes em acidentes vasculares, tanto isquêmicos e hemorrágicos, de que em 4 a 7 dias estejam admitidos em unidades especializadas num programa de reabilitação? Fica à vontade. Queria agradecer ao Dr. Carlos pela pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Dr. Carlos? Não existe uma resposta pronta, mas com certeza eu acho que a principal ferramenta é a educação. Momentos como esse aqui que a gente está promovendo, a gente precisa divulgar mais esses critérios e os conceitos, né? A gente sabe que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, então eu acredito que no momento também que a medicina evoluir para que hospitais e fontes pagadoras terem que compartilhar os riscos, isso também vai facilitar, porque os hospitais vão ter que entrar com essas estruturas de transição, né, com as equipes, com o modelo, com os processos de transição segura, e as operadoras garantindo as estruturas de suporte para essa continuidade, né? Então eu acredito que a gente está nesse caminho de evoluir para a medicina baseada em desfecho, e eu acho que a gente vai evoluir para isso inevitavelmente, né? Eu acho que a gente que trabalha com transição também precisa ser muito coerente com esses critérios que a gente aponta, para a gente manter a credibilidade. E acho que... acho que os custos também são importantes nesse caso, né? Você está agregando toda a parte que é mais segura para o paciente, trazendo o que é melhor e mais confortável para ele e para a família, ao mesmo tempo que você gera uma economia para todo o sistema, uma vez que ele vai ser cuidado dentro daquilo que ele precisa de fato. Sim. Eu até vou aproveitar e incluir mais uma pergunta aqui. Por que não o paciente continuar na transição? Então, em que momento ele recebe alta da transição, se esse for o caso? Ele saiu do hospital, foi para uma unidade de internação hospitalar, uma transição hospitalar, perdão, mas em que momento ele merece sair dali? Todas essas fases são de transição. A gente falou da transição do hospital, da saída do hospital. Certo. Mas depois que você sai de um hospital de reabilitação, você tem uma nova transição. Certo. Quando você sai do centro de reabilitação, você tem uma nova transição, né? Então, essa linha de cuidados, né? Perfeito. Ela necessita desse olhar o tempo todo. Perfeito. Né? E uma coisa que eu me lembrei que eu ia falar e não falei para o Dr. Carlos ainda, é que se a gente tiver que escolher, né, Dr. Carlos, onde otimizar nossos esforços, se é com as operadoras, hospitais, equipes assistenciais, famílias e pacientes, como o senhor mesmo colocou,
A minha opinião é que a gente deveria começar pelas famílias e pacientes. Eu acho que se a gente educar famílias e pacientes em relação à importância de tudo isso, talvez eles nos ajudem a cobrar dos serviços e das equipes esse cuidado, né? Então era isso que eu queria concluir. Perfeito, vou aqui então aproveitar o gancho, te fazer, doutor João, agora uma pergunta que veio aqui de São Paulo, perguntando sobre, na sua opinião, qual seria a melhor estratégia para justamente orientar as famílias e os cuidadores sobre a alta precoce, enfim, como que você sugere fazer? A gente tem até trabalhado nisso, né, e bastante, e o que acaba acontecendo é que as instituições, você pega o hospital, os centros de reabilitação, as unidades, os hospitais de reabilitação, eles são muito estanques. Você pega profissionais médicos de ótimos hospitais, enfermeiros, que não conhecem o que tem na ponta. Além de não conhecer o que tem na ponta, tem a dificuldade de saber, então, qual é o melhor local para colocar aquele indivíduo. Então, a partir daí, começa-se, a gente tem trabalhado bastante isso, a doutora Milene também, em começar a criar um processo de educação de pessoas que entendam e começam a fazer esse link para você ligar. O indivíduo está dentro do hospital e não tem tempo, às vezes, de conhecer a ponta, tá? Com aquele indivíduo que, de uma certa forma, pode receber. Então, esse link, essa ligação foi um dos motivos que a gente começou a trabalhar. Não tentando ver só a questão de quem recebe, mas como ele sai. E agora, como ele sai e como ele chega. E a família está nesse meio. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, este elo, família, mais a questão de você ter um processo educacional das duas pontas, é sempre o começo. Mas vai facilitar e não tenho dúvida que a gente vai chegar em não muito tempo em conseguir aplicar isso melhor. Muito bom. Bom, vamos lá. Uma última pergunta bem rápida, não sei qual dos dois gostaria de responder, sobre como são aplicados os bundle care em pacientes com AVC na fase aguda. Não sei se vocês já responderam ou gostariam de comentar algo. Os bundles, se eu estou entendendo a pergunta, né, de quem está assistindo, são como se fossem pacotes, né? Então, alguns serviços estão trabalhando com esses modelos de financiamento, de pagamento, né? Que é um pouco do que eu falei na resposta para o Dr. Carlos, né? Então, as operadoras de hospitais estão buscando formas de fazer tudo isso se tornar custo efetivo, né? Então, não é a medicina baseada no serviço, e sim no resultado, no desfecho. O bundle é a solução do momento para isso, né? Então você vai pagar pela linha de cuidados inteira e não por cada procedimento que o paciente fala. Eu acho que é esse o caminho que a gente está caminhando, está indo, né? E eu enxergo de forma muito positiva. Eu acho que o que incentiva até a gente fazer todas as transições de forma mais segura, né? Exatamente. Muito bom. Bom, muito obrigada, sem palavras, Obrigado, porque de fato a educação é o caminho, então demos aqui a largada. Muito obrigada, doutor João, doutora Milene, e obrigada.